Bom, nessa questão, ele quer saber o quê? Analise as afirmações sobre o movimento das partículas carregadas no campo magnético e clique na opção correspondente. Então, aqui praticamente é aquela questão de certo ou errado, né? Então, a gente tem que analisar frase por frase e escrever o que está certo, o que está errado. O que diz aqui o item A? Se a velocidade da partícula for paralela às linhas do campo magnético, a força magnética será nula? Correto, né? Por quê? Porque se a gente pensar, parar para pensar, se a velocidade está para cá, por exemplo, né? E o campo magnético também está para cá, qual que é o ângulo formado entre a velocidade e o campo? Como são paralelas, aqui no caso são paralelos, o ângulo aqui em questão é quanto? O ângulo é zero. Então não tem ângulo aqui. Então se a gente lembrar da formulazinha, força magnética, como é que a gente calcula? Força magnética, vamos chamar aqui de Fm, é carga vezes quem? Velocidade da partícula vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Então, se o ângulo aqui for zero, né, se o ângulo aqui for zero, a gente sabe que seno de zero é zero, né? Então, não vai ter força magnética. Então, aqui ele fala, se a velocidade da partícula for paralela à linha do campo magnético, a força magnética será nula. Correto, né? Então, aqui tá certo. O que diz aqui o item B? Se a velocidade da partícula for nula, a força magnética é paralela ao campo magnético. Então, mais uma vez, força magnética é quem mesmo? É carga vezes velocidade vezes o campo magnético vezes quem? O seno do ângulo, aqui no caso, o ângulo θ. Se a velocidade aqui no caso for zero, for nula, essa multiplicação vai dar quanto? Essa multiplicação vai dar zero. Então, se isso aqui, deles for zero, quando eu multiplicar um pelo outro, vai dar tudo zero. Então, a força magnética não tem, né? Então, quando a partícula não tiver aqui, no caso, velocidade, a força magnética ela não vai existir. E aqui ele fala, né? A força magnética é paralela, não tem nada a ver. Então, aqui, se a velocidade é zero, não tem força magnética sobre a partícula, não. Então, esse aqui está errado, o item B. O que diz aqui o item C? Uma partícula com velocidade inicial perpendicular ao campo magnético recebe uma força perpendicular às duas grandezas. Correto, né? Se você lembrar da regra da mão esquerda, como é que a gente posiciona a mesma mão? Então lembra, a gente tem um eixo aqui tridimensional, aqui no caso. Se há um eixo aqui tridimensional, aqui no caso, quando o ângulo formado aqui entre eles é de 90 graus, ou seja, são perpendiculares entre si. Então, aqui é a força magnética, aqui essa direção aqui é o campo e aqui é a velocidade. Então, se a velocidade é perpendicular ao campo, a força também vai ser perpendiculares entre eles, tá? Então, aqui está correto aqui o item C. Letra D fala, se a partícula estiver sujeita apenas à ação de uma força magnética constante, seu movimento se tornará circular, pois a força magnética fará o papel da força centrípeta. Tá certo, porque a perpendicularidade entre a força magnética e a velocidade aplicada numa partícula é a mesma característica do movimento circular, onde a gente tem para o centro, no caso, a direção radial, né, da força centrípeta, né, alterando a direção da velocidade. Então, aqui no caso, o item D também está certo. O que diz aqui o item E? O movimento da partícula independe da carga. Mentira, né? Porque o movimento da partícula depende justamente da carga, está aqui na formulazinha, né? Porque se é positiva, a direção da força magnética é uma. Se é negativa, a direção da força magnética é o contrário. Então, ele fala que aqui o movimento da partícula independe da carga, é mentira, porque depende sim se é positiva ou negativa. Então, aqui no caso, essa afirmação está errada. Tranquilo? É isso.